Fica alto aqui, é bom. Deixa o banquinho aqui atrás, porque se eu... Deixa aqui assim, ó, porque se eu cansar... Tá bom? É. Boa sorte, Marisol. Obrigada, querida. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. E tentei, de todas as maneiras, achar alguém para abrir o mês de aniversário do centro, mas sobrou para mim. E a última vez que eu falei sobre isso, acho que foi em 2007. E hoje eu estava escutando o que eu falei naquela época. E primeiro, assim, eu comecei a ficar muito emocionada, porque fui lembrando e vendo as pessoas no vídeo e as pessoas que estavam na época, me ver também, assim, um pouquinho só mais jovem, bobagem. Eu não mudei nada. Eu até acho que estou mais bonita. Né? A gente vai envelhecendo, parece que realmente é aquela história, né? Fica sempre melhor. A melhor idade, né? A gente tem que agarrar-se nisso para poder... Aqui tá ruim? O que foi? É que eu vim direto da academia. Olha, depois, quando a gente faz 50 é assim, tem que se tratar, né? Então foi muito gostoso ver os companheiros estão desencarnados, mas que estão mais do que presentes, né? Até mais presentes do que os encarnados que estão longe, ou estão no Brasil, ou estão em outros estados, né, dos Estados Unidos. Então, era bom ver os desencarnados presentes. Aí eu vi porque que eu, domingo, estava em Jacksonville e a menina foi tirar uma foto. Ela disse, mas tem 3 pessoas aí com você. Eu disse, tira dos 3 junto comigo, não tem problema. E ontem também aqui, então eu disse, o pessoal está presente mesmo, deve ser por isso. Então, eu fiquei muito assim emocionada e não consegui, acho que, preparar uma coisa muito boa para uma abertura de mês de aniversário. Mas, como eu sou baiana, a gente sabe também ir levando a coisa, né? Não sou inexperiente. E com essa música de abertura eu fiquei escutando e vendo isso. Eu digo, puxa, por que vamos à casa espírita? Porque não somos mais aquela pedra árida, né? Embora seja um mineral. E foi assim que nós começamos, quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes, passamos pelo reino mineral. E quando eu vi a pedra ali dura, árida, seca, parecendo alguma coisa sem vida, mas um elemento pronto a se transformar à medida que o tempo vai passando, eu vi aquela era, né? Aquele musgo verde e nascendo e por cima dela e umedecendo, e aquilo dando vida a uma coisa que parecia sem vida, né? A era também subindo a parede de pedra, dando vida e cor a uma parede fria, né? Uma pedra seca. Então a gente vê que a vida está em tudo. Deus nos fez assim, simples e ignorantes, mas prontos para caminhar como viajores pelo universo, indo e voltando, reencarnando, colhendo elementos aqui no mundo físico para poder nos aprimorar, voltando para o mundo espiritual, também colhendo elementos lá para poder ir evoluindo, e assim estamos até hoje. E hoje nós estamos no século XXI, aqui nos Estados Unidos, nos perguntando por que a gente vai numa casa espírita, né? Tendo tantas escolas religiosas com mais tradição, o espiritismo tem apenas 200 anos, e viemos, né, como espíritos imortais que somos, como disse o César, já viemos reencarnando em muitas partes do mundo, em muitas famílias, e praticamos muitas religiões. E hoje estamos no espiritismo, que é uma doutrina e que prega alguma coisa que nenhuma escola religiosa que a gente frequentou prega, porque não tem dogmas, não tem rituais, não tem sacerdotes, e a gente está aqui buscando, né? Mas será que a gente já se perguntou por que começamos essa história, né? Por que viemos à casa espírita? Normalmente, embora o espiritismo esteja na moda, a mídia, o cinema americano, né, bota o espiritismo nas paradas de sucesso. Então, as novelas da Globo, aqui nos Estados Unidos, é o país mais reencarnacionista do mundo, então, onde há as pesquisas de experiências de quase morte, eles são mais espíritas do que nós.
Eles se acham judeus ou qualquer outra coisa, mas são mais espíritas do que nós em matéria assim, da ciência. Mas quando a gente ainda ouve falar sobre espírito, sobre mediunidade, vem aquele sentimento meio mórbido, né? Da ideia de coisa que já partiu, que está no mundo espiritual, da ideia de gente que está no centro espírita falando com os que já morreram, com os fantasmas. Então, a palavra espiritismo ainda não é bem entendida por todos. Mas queiram ou não queiram, todos acabam vindo para o centro espírita, seja lá que religião tenham. Em algum momento das nossas vidas, a gente cai no espiritismo, ou cai e fica definitivamente naquela encarnação, ou vem, acha o que veio buscar e volta para suas escolas religiosas, né? Não tem problema nenhum. Então, no início, a ideia do fantasma era muito aquela coisa meia alma penada, aquelas coisas. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente chega no centro espírita com mais tranquilidade. Mas muita gente chega aqui assim, olhando, entra na sala de passe, olha para cima, olha para baixo. Teve uma vez que um casal veio pela primeira vez e a moça estava bastante corajosa, mas o marido não estava tanto. E na hora que entraram, aí a gente... pode sentar, porque ele ficou em pé assim. Eu não, sente você. Eu vou ficar em pé. E a gente procura falar com as pessoas normalmente para elas verem que nós somos gente viva que está lá, né? Mas mesmo assim assusta um pouco, né? Mas a gente vem por diversos motivos à casa espírita, principalmente pelas dores, né? As enfermidades, a gente vem pelo medo que a gente sente de enfrentar alguma coisa. Então, se estamos doentes, a gente já pensa que vai morrer. E se vai morrer, vai para onde? Se eu não sei o que tem do outro lado. Então, o medo trava. Embora o medo, eu acho que é um sentimento ainda necessário no nosso tempo, né? A pessoa que é completamente destemido é um perigo, porque não tem medo de nada, então bebe, pega o carro e vai para 95 e pisa e morre, né? Porque não tem medo de morrer, mas tem medo de viver, né? Então, o medo sempre está presente. É bom que a gente tema alguma coisa ainda. As pessoas que ainda temem um pouco alguma coisa, elas se policiam mais pelo medo que tem de morrer. Ou de viver, mas não devemos ter medo de viver, não. Viver é muito bom. Às vezes pela culpa, né, alguma fobia, algum trauma, alguma coisa que aconteceu, o estresse do dia a dia, as depressões, que hoje em dia é muito fácil de se encontrar, as ideias infelizes, às vezes aquelas enfermidades fantasmas. Você sente alguma coisa, você vai ao médico, o médico te examina, passa um monte de exames, mas não se descobre nada. A gente chama de doença fantasma. Ou insistentes ideias infelizes. A pessoa fica muito mórbida, muito pessimista, muito triste, e daí vem as depressões. E não tem, às vezes, uma causa aparente nesta vida. Às vezes, por frustrações profissionais, ou mesmo só por curiosidade. A gente vem ao centro espírita saber, olha, está todo mundo indo, deixa eu ir lá ver, né, o que é que tem por lá. Mas viemos normalmente, né? Mas a gente, quando vai estudar o espiritismo, a gente vê que na literatura espírita, nada, absolutamente nada, sugere que o intercâmbio mediúnico entre os dois planos, físico e espiritual, possa produzir qualquer coisa, principalmente algum remédio que seja infalível, que cure, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, não sei, alguns, sobre a pomada Vovô Pedro, que é produzida no Brasil, não é? Tem uns centros que usam. Uma vez uma moça trouxe para mim um monte, eu distribuí com as pessoas. E muita gente usa quando a criança está com asma ou quando tem alguma dor, alguma coisa, né? E é produzido. E alguns centros não toleram, fica aquela coisa assim. Mas eu acho que qualquer coisa que a pessoa ainda se sinta bem fazendo, eu vejo como acender uma vela, como fazer um incenso, ou sabe, vestir uma cor de roupa que acha que vai dar sorte. Eu vejo assim a infância do espírito. Não é condenável. Olha, eu não sei ainda superar tudo. Então a gente se acha que a pomadinha, para vocês verem que isso até no espiritismo tem. Se a pomadinha Vovô Pedro funciona para você, é melhor do que a vela, porque a vela aqui nos Estados Unidos pega fogo na casa. E a pomadinha não faz tanto dano, né? Agora vá se desligando da pomadinha. Passe a mão, dê um autopasse e veja que funciona tão bem ou melhor do que a pomadinha
e mais eficaz, porque a pomada acaba e você fica... Ai, acabou a pomada. É meio que um remédio controlado. E o autopasse não, ele está na sua mão o tempo todo. Então, na literatura não há nada material que possa curar ou que possa resolver qualquer problema emocional da gente, né? Eu botei medo 2 vezes, né? Então, eu estava com medo mesmo. Como eu estava atenta, né? E viemos, às vezes, também buscando milagre, né? A gente não vem para o centro espírita assim, olha, eu vim estudar, estou ouvindo falar sobre espiritismo e gostaria de me inteirar mais sobre o assunto. Não. Né? A gente vem assim, eu quero resolver o meu problema. Né? Eu sempre pergunto assim, o que você busca, né, aqui? Porque você tem que dizer a Deus o que você busca. Tem que perguntar. Quando Jesus encontrou aquele cego no caminho, que o cego se aproximou dele, que já ia falar, Jesus disse, o que é que queres que eu faça? E o cego ficou assim, eu quero que você... Quando ele ia falar, ele disse assim, não, eu quero ver. Eu quero ver Jesus. Ele não disse que queria enxergar, ele disse que queria ver. Então, quando a gente entra no centro espírita em busca de alguma coisa, a gente tem que saber que o mundo espiritual está ali nos aguardando. Claro que pode estar eu estar ali recebendo o Antônia, o Giza, qualquer das pessoas que recebem, Carla, né? A Aline, que estão aqui recebendo as pessoas, a gente está ali, sim, aí o que foi que você teve, não sei o quê. Mas a gente tem que vir com a ideia assim, não, eu vim buscar aquilo que para mim é sobrenatural. Eu não quero falar com essas pessoas encarnadas, eu vim falar com Deus. Né? Quando a gente vai na igreja, que vai tomar aquela hóstia, ali o padre diz que é o corpo do Cristo. E você toma aquilo, come aquilo e sai com a ideia que está sem pecado. Então, essa sugestão, às vezes, funciona. No centro espírita também funciona, só que a resposta que você tem, quando você vem e diz o que você quer buscar, aí você tem que perguntar assim, sim, Senhor, e o Senhor agora quer que eu faça o quê? Porque ele não faz. Jesus dizia, a tua fé te curou. Ele passava a responsabilidade para a pessoa que estava doente. Né? Ele não dizia, olha, venha que eu vou fazer um milagrinho aqui, você vai sair daqui 0 quilômetro. Não. Ele tinha uma conversa, né? A gente vê pelo Evangelho, sempre tem, a gente chama de passagens, né? As histórias, os contatos que Jesus tinha com as pessoas. Então, não era uma coisa de ele estar lá sentadinho, você chega lá, ele dá uma benzida, sei lá, qualquer coisa, e você sai bom. Não. Sempre tinha alguma coisa. Então, a gente vem muitas vezes com essa ideia do milagre, né? Que o intercâmbio mediúnico vai fazer com que o que eu vim buscar, eu realize. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu desejo. Porque, de repente, pode ter algum espírito que diga, eu vou fazer o que ela está pedindo. Então, eu tenho que explicar o que eu quero. Então, se eu quero dinheiro, eu tenho, mesmo que você pedir ao gênio da lâmpada, você tem que explicar, porque depender das palavras que você pronuncia, pode fazer um jogo ali qualquer, que você acabe no prejuízo, não é não, Ana? Ana não, Ana saiu ganhando na história. Mas a gente busca um milagre. E a gente não acha o milagre aqui, porque o Espiritismo ela não é uma religião institucionalizada. Não é alguma coisa que vem com regras a serem seguidas, dogmas a serem seguidos, e a gente praticar uma crença cega. Olha, você deve fazer isso por isso, você senta aí porque é melhor, a roupa é essa, a mesa é branca, porque teve o tempo também que no Espiritismo a mesa era branca, né? Então, muita gente chegava aqui na América, não tinha mesa branca. Então, e aí a mesa não é branca? Mas é a mistura, o misticismo, são as manias religiosas que a gente veio cultivando ao longo da existência. Então, quando a gente chega numa coisa que é mais livre, que depende do seu raciocínio, a gente não está acostumado a pensar sobre o que não é físico, sobre o que eu não vejo. Então, eu não estou acostumada a pensar no mundo físico como um espírito imortal. Pensar no meu lado espiritual, que eu sou um espírito temporariamente no mundo físico. Eu não sou um ser humano encarnado que é também espírito. Eu sou um espírito que está encarnado. Então, a realidade nossa é espiritual. Então, o espaço onde se estuda
a natureza íntima do espírito é o centro espírita. Para isso é que estamos aqui, para entender a nossa natureza mais íntima, ou seja, o nosso lado espiritual, real, aquele que vem aqui, que vai embora daqui a uns anos, né? Vocês primeiro, depois eu, porque alguém tem que me esperar lá, e depois nós vamos tornar a voltar. Então, essa natureza espiritual que pode ir e vir, é isso que a gente estuda no Espiritismo. Isso com raciocínio, com compreensão e com bom senso. Por isso que os espíritos, né, eles dizem que a gente passa a vida estudando. Somos eternos aprendizes da vida, aprendizes do Evangelho, aprendizes sobre nós mesmos. Então, o nosso autoconhecimento não cessa. Nunca vocês vão chegar no centro espírita. Aqui, por exemplo, a gente tem a Universidade Livre do Espírito. Você começa estudando e nunca se forma. Morre estudando. Porque qualquer universidade você se forma, né? Tem graduation final. A gente não, a gente tem graduation 2 vezes no ano, que é para a gente se animar. Porque a gente vai passar a vida estudando, essa vida aqui encarnada, para poder sairmos daqui graduados, para viver lá muito bem, e depois voltar para enfrentarmos outros desafios, escalarmos outras montanhas. Ontem que a gente viu as montanhas. Então, a gente vai aprender a usar razão, compreensão e bom senso. Isso a gente não estava acostumado a fazer. A gente estava acostumado, na infância espiritual, a sermos o pecador, né? Éramos o pecador, fazíamos um bocado de coisa errada, mas num determinado dia da semana a gente ia na escola religiosa que a gente adotasse, e lá a gente ou confessava ou fazia qualquer outro ritual, recebia aquela bênção e saía limpo, né? E ia pecar de novo, porque a gente não sabia o que fazer outra coisa. E agora não, a gente vê que não tem, que qualquer coisa que a gente faça é nossa responsabilidade, superar aquilo ou não superar aquilo. Então, nem Deus cuida disso, porque Deus fez uma coisa maravilhosa por nós. Ele disse, eu não quero vocês robôs, eu não quero marionetes aqui para eu ter que toda hora mover vocês. Eu quero que vocês tenham o livre-arbítrio, que vocês sejam livres para escolher as suas opções enquanto estiverem encarnados ou desencarnados e assumir a consequência delas. Então, foi assim que fomos criados. Então, a gente precisa saber qual a função do centro espírita, porque quando a gente for para um centro espírita, a gente vai saber do que é que eles estão falando, né? Então, o centro espírita, a função é acolher, consolar, esclarecer e orientar. A gente chama aqui de acolhimento fraterno. O nome normalmente dado é atendimento fraterno, né? Aquela antiga consulta, ou você sentar e conversar com alguém, né? Então, hoje em dia, a gente chama de acolhimento fraterno, porque é um acolhimento, ninguém vai resolver o problema de ninguém, não existe mágica, as pessoas que atendem não estão mediunizadas, então, se estão, ninguém nem sabe que está, os espíritos estão ali e quem não é vidente não vê, e aquele acolhimento é feito, aquele bate-papo acontece e a pessoa é orientada a determinadas atividades na casa espírita para se ajudar a resolver o seu problema. Então, é assim que funciona. E como o estudo faz parte, né, o esclarecimento faz parte do centro espírita, ele é chamado também de escola. Então, aqui a gente aprende a entender por que somos espíritos imortais, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que é que a gente está fazendo aqui nessa vida. Então, isso a gente vai aprender estudando. Então, Kardec fez o divino favor de dar a vida, né? Por isso, de compilar os depoimentos dos espíritos, respondendo às perguntas que ele ia fazendo, e fez obras assim, uma obra longa, que fala de muitas coisas, e ele compilou de uma forma muito didática, e depois Chico veio, através de Chico, outras obras, através de outros espíritas, outras obras. Então, a gente tem assim um cabedal de informações que a gente estuda e não é fácil aprender sobre a nossa natureza espiritual. Não é muito fácil, porque quando estamos encarnados, a gente fica muito material. A gente pensa muito pelo olhar físico. É difícil a gente distanciar um pouquinho da matéria para pensar como espírito. Isso só
com o estudo a gente vai aprendendo a fazer, né? Então, o Centro Espírita, ele é uma escola. E esses estudos também nos fazem nos aproximarmos de novo de Deus, através do Evangelho de Jesus, através dos espíritos que trazem as informações. Nós vamos aprender sobre as leis morais, as leis de Deus, o que precisamos fazer para sermos felizes, para nos tornarmos pessoas de bem, que sabem produzir ações que vão nos melhorar e nos fazer crescer. Então, essa reconexão com Deus, né, faz com que o Centro Espírita vire um templo, vire um lugar onde a gente adora Deus, onde a gente reconhece Deus como o Criador. Nos reconhecemos também como filhos de Deus, criaturas divinas. Aí vamos nos ver como seres sagrados e imortais. Então, essa reconexão com Deus facilita o nosso entendimento de espíritos imortais que somos. Então, o Centro Espírita também é um templo. E vira um hospital, porque quando a gente chega aqui, realmente já estamos quase que na lona, né? Em termos de dores na alma. Então, já passamos por muitos processos de vidas e muitas vidas em que deixamos marcados no nosso espírito as frustrações, os traumas, as fobias, tudo que a gente quis fazer e não conseguiu, as atitudes totalmente impensadas que tomamos, porque na hora do desespero a gente se jogava do precipício, a gente tomava veneno. Então, quando a gente olha a história para trás, a gente vê quanta coisa a gente pode ter se metido que criou dores, né, e feridas na nossa alma. Então, a nossa alma, a essa altura do campeonato, que a gente está aprendendo a tratar, a gente começa a buscar processos de meditação, uma vida mais saudável em termos alimentares, ginástica, boas leituras, bons filmes. A gente está começando o processo de crescimento espiritual para buscar coisas que nos melhore espiritualmente, para que numa próxima vida a gente possa abraçar desafios maiores, aprender mais, crescer mais e nos desligarmos completamente da parte dolorosa da vida material, né? É como Jesus deu exemplo para a gente. Você poder passar pela vida física sem se macular, né? Jesus, embora tenha deixado todo também esse cabedal de informações através do Evangelho, que é um verdadeiro roteiro, é um GPS que a gente chama, né? Você estudar o Evangelho, você tem um guia para viver bem. E Jesus foi perseguido, caluniado, atacado, apanhou, quer dizer, o corpo físico ficou abalado, e ele, hora nenhuma, se abalava com aquilo. Ainda na hora de desencarnar, o que é que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ali ele pedia que Deus perdoasse, não éramos nós que estávamos ali, além de colar o chiclete na cruz, a gente estava botando a coroa de espinhos e fazendo todo o bafafá, não. Era a parte dos espíritos obsessores, a parte dos desencarnados, que estavam ali vibrando com aquele sofrimento. Então, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, ela traz essa desencarnação de Jesus na hora do Calvário, na hora que ele desencarna, de uma forma linda. Ela diz que Jesus ali fita o olhar daqueles obsessores, porque ela descreve que naquela época, parece que naquele período da morte dele, acho que 3 ou 4 horas antes dele desencarnar, parecia que tinha uma onda de... assim, uma coisa parada, gélida no ar, né? Parecia que as coisas não se movimentavam no ritmo correto. E na hora que ele desencarna, que ele fita os olhos dos obsessores, que gargalhavam, porque achavam que ali ele estava sucumbindo. Era a hora do último suspiro, que ele ia morrer como um derrotado. E ele abre os olhos, olha para eles com muito carinho, com muito amor de irmão mais velho, e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E perdoa todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados. Então, ali a obsessão se quebra imediatamente, o ar começa a ficar respirável, os apóstolos começam a se movimentar naquela tristeza, e aí depois ele volta, né, e reencontra os apóstolos e dá todas as diretrizes para abrirem a casa do caminho e cuidarem da vida dali em diante. E vai atrás de Paulo de Tarso, e aí começa o cristianismo a nascer.
Mas Jesus prova para a gente, porque Jesus é no espírito, como nós somos. Ele não nasceu Jesus. Ele nasceu simples e ignorante como nós, como aquela pedra que foi tendo um musgozinho, que foi umedecendo ela, sensibilizando. E ele veio assim, só que ele não era do planeta Terra, que não deu tempo do planeta acompanhar o desenvolvimento dele. Ele é governador do planeta. Então, ele faz parte de uma comunidade crística que eles tomam conta de humanidades, né, de planetas, do pessoal que habita o planeta todo. Já são missões bem maiores, né? A gente sabe que a primeira missão da gente é com a família, que é aquele reduto pequeno que a gente gera. Depois a gente vai assumindo grupos maiores. Então, Jesus veio nos provar a capacidade que nós temos como espíritos imortais de crescer, de evoluir, de controlar a dor, de controlar os atos, de fazer o que a gente quer fazer. Eu quero agora exercer a minha parte, o meu lado pacífico. Eu não quero ser bombeira, eu quero ser incendiária. Cadê a minha bombeira mais nova? Cadê ela? Ali. Né? Eu quero ser bombeira, eu quero ser pacificadora, eu quero que na hora que a coisa esteja borbulhando, eu tenha a presença de espírito, porque não é só a presença de espírito forçada, é a paz de espírito. Porque quando você quer ser realmente um verdadeiro bombeiro, você tem que irradiar a paz. Então, você tem que, no meio da tempestade, seu coração jorrar paz. E aí você pacifica a situação. Então, é assim que a gente vai se tornando o que Jesus se tornou quando esteve conosco, né? O que ele fez e nos mostrou que era possível. Então, quando é o hospital, esse hospital vai nos ajudar a curar essas dores da alma que a gente traz de muitas vidas, utilizando as nossas forças interiores, porque nós nascemos simples e ignorantes com todo o germe da bondade, da força do amor, que é a maior força, né, que tem no universo. Nós nascemos com ela, fomos criados com ela. Só que a gente veio achatando isso em tantas existências que agora a gente tem que puxar lá do fundo para que aquilo haja a nosso favor. É isso que Deus não faz por nós. Essa parte do tratamento no centro espírita, quem faz somos nós. A gente aprende a fazer. E eu acho isso muito bom, porque a gente se vê ativo no nosso processo de superação, né? Cada pessoa que vem no centro espírita, ela já traz dentro de si o próprio médico. Às vezes a gente chega aqui doente, achando que a gente vai achar a cura para os nossos males aqui. Mas não é. Quando a gente entra naquela porta, os espíritos já avisam, olha, o médico está dentro dele, porque ele é o médico dele, né? A gente traz dentro de nós mesmos. Então, a gente procura uma cura externa, porque a gente não sabe que possui essa força interior, né? E aí, o melhor que podemos fazer nesse momento com a pessoa que busca a cura de qualquer mal aqui, é deixar que esse médico venha à tona. Porque se ele não vier à tona, aquela superação, aquela cura não vai acontecer, porque está em nós a parte maior do processo. Por isso que é muito importante que a gente queira fazer. André Luiz traz isso no Missionários da Luz. Ó, apenas o doente, convertido em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. Isso não é só a cura das doenças físicas, é de qualquer mal emocional, de qualquer fraqueza, de qualquer coisa, qualquer vício que esteja perturbando a nossa vida, a cura está dentro de nós. Então, a gente só não sabe o caminho, né? E é isso que a gente tem a ajuda dos espíritos aqui nessa casa. E em qualquer casa espírita, né? É achar, é deixar que esse médico venha à tona. Então, aqui no centro, nós temos alguns... temos o nosso tratamento espiritual dividido nessas duas partes, né? A gente tem o acolhimento fraterno, o grupo de acolhimento, temos ciclos de estudos, fluidoterapia, grupo de oração, o choque energético, a reunião pública, passes, tratamento espiritual na reunião mediúnica e a leiboterapia. Então, se a pessoa chegar aqui com uma dor de dente, ela vai entrar nesse processo. Não é uma coisa, não é vir aqui fazer uma coisa. A gente tem um cerco assim que se fecha em torno da gente, que é para justamente espremer. Eu vejo assim, dentro de uma roda, sei lá, aquele negócio que aperta e torce.
Porque só assim sai a força, menina, porque às vezes está tão acumuladinha lá dentro, assim, cobertinha, que demora de explodir, né? Então a gente aperta, o negócio pipoca, não é não, Dulce? E é lindo quando explode, muito lindo. Então a gente tem todo esse processo que a gente incentiva as pessoas a cumprirem. Pouca gente desiste na metade, pouca gente... Acho que eu nem vejo assim ninguém largar e não ter paciência. Pelo contrário, depois a pessoa quer ficar o tempo todo sendo espremida. Esse é o negócio, né? Que a gente já gosta de um chameguinho, de um... Quem não gosta de ser cuidada, né? Mas depois a gente cuida do cuidador também. Aqui a gente tem um trabalho para cuidar do cuidador, porque às vezes o cuidador também fica... Ah, meu filho... Os cuidadores, às vezes, estão caindo pelas tabelas, né? Os passistas que eu digo. Mas aí também a gente se cuida. E a gente pede da pessoa que vem buscar apenas que tenha assiduidade do tratamento, porque a pessoa tem que ter paciência. Quando a gente está com qualquer coisa doendo, a gente é igual a criança, a gente quer assim, né? E às vezes acontece assim. Às vezes a pessoa vem aqui, assiste a palestra, e quando sai já está diferente. E aí acha que está bem e não volta. Outros não, outros são mais espertos e atendem o chamado e voltam. Mas às vezes é instantâneo, às vezes demora um pouco. Depende do que a gente veio buscar. Precisa ter assiduidade nos estudos. Então, mesmo que você seja de uma outra religião, não tem problema. Naquele período, você vai aprender um pouquinho de espiritismo. Não é aprender para se tornar espírita. É aprender para poder abrir esse mecanismo, essa válvula que vai explodir dentro de você. Sem você entender e raciocinar sobre isso, você vai ficar o tempo todo esperando um milagre. E aí não acontece, né? Então, as pessoas, às vezes, repetem muito os tratamentos porque não querem aprender a acionar a válvula. Pratica o Evangelho no lar, que pode usar no Evangelho no lar, a Bíblia, Salmos, qualquer coisa que a pessoa esteja acostumada a usar. Praticar o orar e vigiar sempre, né? Quando Jesus dizia, orai e vigiai sempre, porque a gente está sempre em perigo. A gente se coloca sempre em perigo. Temos altos e baixos o tempo todo. A gente não tem um temperamento assim, plain, né? Que a gente fica zen o tempo todo. A gente está zen de manhã, meio-dia a gente já está explodindo, porque está com fome, o calor, o carro quebrou, né? A gente muda, né? Não é, Elizabeth? Então, a gente não tem aquele autocontrole ainda total. Estamos aprendendo, né? Agora, quando a gente dirigir, que vier aquela ambulância gritando, você está com o vidro aberto, não pode mais xingar, não pode mais pensar nada, né? Ficou espírita, os espíritos são muito exigentes. Então, na hora, a gente, Jesus, guia esse irmão que está ali naquela ambulância. Que não seja ninguém que eu conheço. No início é assim, né? Se for alguém que eu conheço, eu redobro o pedido. Mas depois não, depois que a gente vai ficando bem bacaninha, a gente bem caridoso, né? A gente aí já diz assim, seja lá quem for, que fique bem. Que esteja tudo bem, que a família esteja bem. Então, todo mal que começa a gente observar no mundo, que não é em nós, que antes a gente nem que passava despercebido, a não ser quando a Globo repete, muitas vezes a gente ouve, mas fora isso, não nos chama atenção, a gente não tinha logo um pensamento positivo para aquele mal que estava acontecendo. Nosso pensamento olha lá, o homem-bomba explodiu um restaurante. Mata ele, morreu, né? Mas pega a família toda e mata também, porque deve ser todo mundo assim, ruim. E não sei o quê. Então, sempre a nossa reação não é uma reação, não é uma atitude positiva em relação ao mal do mundo. Sempre a nossa reação é sanguinária. A gente quer ver aquilo, nem sei. É melhor morrer quando não é, né? Quando perguntaram a Chico Xavier o que ele pensava da pena de morte, ele dizia que por ele tinha pena da vida, porque morrer é o menor dos males. Eu quero ver, ele dizia, eu quero ver botar essas pessoas que estão doentes em lugares mesmo presas, plantando para se alimentar, lavando para vestir, costurando para ter as roupas, tendo que trabalhar o tempo todo, para poder e indo para a escola, porque não pode deixar de aprender, de se instruir, de se intelectualizar, senão fica muito embrutecido, né? Então, o tratamento aqui no centro é basicamente isso. Mas por que mesmo ir para a casa espírita? A casa espírita idônea é um ambiente mais propício para encontrarmos a paz, o reconforto, a compreensão e os esclarecimentos. Então, a gente aprende aqui e gera, né, não só o aprendizado do espírito
em termos da sua natureza, mas a gente aprende a conviver. A gente aprende a tolerar as diferenças, a gente aprende a ouvir o que o outro está passando e se compadecer e querer ajudar. Então, esse exercício fraterno é muito importante, principalmente nós, imigrantes, que deixamos a nossa terra natal, que estamos em outro país e que muitas vezes demoramos muito para nos legalizar, vivemos os problemas da ilegalidade. Então, ter um reduto fraterno é muito saudável, né? Tudo de bom. É o lugar onde espíritos iluminados vêm em atendimento aos sofredores dos dois planos da vida. Então, enquanto estamos aqui, o ambiente propicia para que os desencarnados familiares venham até nós, fiquem perto, matem a saudade, né? Cuidem da gente um pouco. A gente não vê, mas às vezes quando a gente sai, a gente diz, puxa, pensei hoje em vovô, em vovó, em fulano, no filho, em alguém que você às vezes já partiu para o mundo espiritual. Você sente a presença, mas a gente ainda não sabe explicar e acha que é porque se sensibilizou. Mas somos cuidados aqui o tempo todo. Doamos fluidos aqui o tempo todo. A gente faz caridade automática aqui o tempo todo. Então, eles colhem elementos em nós, levam para os hospitais, levam para as pessoas que estão com problemas na redondeza. Os espíritos doentes vêm com a gente, ficam com a gente, usufruindo da nossa energia. Então, é muito importante todos os momentos que estamos aqui. O recinto destinado às palestras recebe da espiritualidade cuidados compatíveis com a importância da tarefa desenvolvida. Então, esses espíritos azulzinhos aí, que eu só achei eles azulzinhos assim, né? Eles estão antes preparando todo o ambiente da casa, ele é preparado para nós, a água é fluidificada para nós, a gente separa ali, mas ela está sendo fluidificada. Os alimentos não engordam de forma nenhuma, porque a gente já pediu a eles, fez uma petição bem longa, e Deus lá concordou. Então, não, a gente engorda porque come na rua, mas quando come aqui é uma beleza. Então, os momentos que estamos aqui, estamos sendo tratados, né, cuidados. Espíritos especializados magnetizam o ambiente, o preservam e renovam constantemente, propiciando uma atmosfera salutar. Então, quando fazemos o evangelho na nossa casa semanalmente, isso tudo que acontece aqui, acontece na nossa casa. Então, a gente marca um dia, marca uma hora, pega o evangelho, é coisa de 15, 20 minutos, não demora mais do que isso. Convida as pessoas que estão em casa, convida, não querem, senta sozinha. Ah, mas meu marido proíbe, vá para o banheiro, espere ele sair, faça 5 horas da manhã. Tinha gente aqui que fazia 4 da manhã. O marido dormindo, ia para o banheiro, fazia o evangelho, porque se ele sonhasse, né? Mas aí não ter soberania é outra história, depois a gente faz outra palestra sobre isso. Hoje não, hoje está pianinho, né? Esses maridos teimosos, no instante, eles são engabelados pela espiritualidade. Porque eles começam a gostar, o homem é muito dengoso. Aí a casa fica tão gostosinha, fica o ambiente tão, né? Aquele ambiente de vó, que aí quando eles chegam, cansados do trabalho, não precisa nem a mulher chegar perto. Basta dizer, amor, ele, já está, igual o cachorrinho. No início é só querendo aguinha, né? Tem que saber tratar o marido, né? Não é, Ana? Hein? Tem que saber, ele também tem que saber, senão não dá certo. Ninguém casa sem amizade, tem que ter amizade, né? Então, a gente aprende a manter isso em casa. Quando o ambiente da casa vai ficando meio pesado, você nota. Então, você faz uma prece, você bota uma música, relaxa um pouquinho o ambiente. É a atmosfera psíquica da casa que vai sendo trabalhada. Se você trabalha no centro, toda vez que você está indo para casa, você está sendo acompanhada, você está sendo levada. Se o ambiente lá é propício para você dormir, para você acordar, porque no outro dia você tem um trabalho a fazer. Principalmente os médiuns, principalmente as pessoas que trabalham com os espíritos. Muitas vezes eles ajudam bem, a gente passa bem, mas fica com peso, como se diz assim, um encosto, né? Chico dizia que nós médiuns éramos mesmo que jumentinhos. Ele vinha aquela carga toda dos espíritos doentes que a gente trazia para o centro. Mas depois que a gente sai do centro, a gente sai bem. Giza hoje chegou com o braço doendo. É a sacola dos espíritos. Porque o corpo só dói por 2 motivos. É guardar mágoa e carregar espírito.
Mágoa é igual a batata. É. Teve uma professora que fez uma experiência aqui nos Estados Unidos com as crianças e que ela disse, ela botou lá um balaio muito grande de batata, algumas sacolas e disse assim, olha, para cada mágoa que vocês guardam no coração, bota uma batata na sacola. E eles foram botando. Depois que um encheu muito, o outro estava médio, mas tinha um que disse, meu coleguinha isso, foi dizendo, enchendo o bichinho de batata. Ela disse, agora vocês vão passar essa semana andando com essa sacola no ombro, aqui na escola, em casa, não pode largar para nada. E eu quero ver daqui a 3, 4 dias, vocês aqui para sexta, sábado, domingo, né? Vocês voltam na segunda que eu quero ver. Já chegaram as batatas fedendo, porque foi apodrecendo, né? Então eles chegaram, aí ela disse, está vendo como é a mágoa? Vocês já esqueceram até o que foi que aconteceu para essa mágoa existir. Porque vai passando os dias, né? Só pensa quando ressente, quando vai contar. Mas ela está aí. É como se fosse essa coisa ficando podre, esse peso no seu corpo, aí dentro de você. Aí começa a apodrecer. O que é o apodrecimento da mágoa? São os cânceres, são as úlceras, são as dores, são as feridas, os tumores, as coisas todas que o corpo vai mostrando por causa daquela dor da emoção. Então, uma emoção triste, a gente tem que substituir por uma emoção alegre. Aquilo, olha, aconteceu, a gente não perdoa, a gente ontem aprendeu, a gente é indulgente. A gente dá aquele perdão meieiro, assim. Vou deixar para lá, sei que a pessoa é um pouquinho difícil, mas eu não quero mais pensar sobre isso, não quero que isso me maltrate mais. Então, essa é a indulgência que a gente tem que praticar e deixar que aquela batata pesada saia de dentro do peito, né, para não doer. Então, todo esse processo que a gente faz no centro espírita é para atingir isso aqui, ó. Atingir essa aquisição de virtudes, que é isso que a gente vai fazer quando chegarmos no topo da montanha, a gente vai saber, puxa vida, eu sou um espírito de luz, porque eu incorporei todas essas virtudes que os espíritos disseram que pertencem a um homem de bem, né? Essas características. Então, são virtudes incorporadas. Você é assim. Nada lhe move, nada lhe tira desse processo aí de fé em Deus, de beneficência, que começa lá em cima. Olha. O autoconhecimento é esse estudo que você vai aprender a se reconhecer espírito, reconhecer as suas falhas e ver aonde você precisa mudar para ser feliz. O que eu preciso trocar em mim para ser feliz. Daí, do autoconhecimento, você começa a ter confiança em Deus. É o reconhecimento do Pai. Aí vai tendo esperança, resignação. É um passo a passo. A gente tem vidas que caminham nisso aqui, ó. Isso não começou agora, não. Desde que viemos para o reino nominal, que nos tornamos humanos, a gente caminha em busca da aquisição dessas virtudes. Temos um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, farelinhos lá embaixo do tacho, né, de alguma outra coisa. Outras coisas já pungente, é assim. Nada vai ser de uma vez só, mas a gente precisa ter consciência que esse é o nosso objetivo divino. Deus nos criou para isso, não tem saída. É só a gente pensar, meu Deus, e quando eu morrer? Não é? Senão eu não poderia. Eu poderia impedir a minha morte. Olha como a gente não pode. É porque existe um high power, eu posso não botar o nome de Deus, mas existe um high power que controla tudo, que criou tudo. E ele determinou que ia ser assim. E ele tem uma coisa nele diferente de nós, ele tem só uma palavra. É sim, sim, não, não. Então, a gente tem que caminhar nesse ritmo, queira ou não queira. Então, só resumindo, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. É o que resume todas aquelas virtudes que a gente vai adquirir. Isso aí eu vou pular, porque não vai dar tempo. Outro dia eu conto a vocês a história de Marta e Maria. E eu desejo a todos nós, inclusive a mim, que a gente continue assim. Silvia, cadê Silvia? Bonitinha. Silvia hoje passou isso no Facebook, achei bacana para a gente. Arregacei as mangas, passei um batom e prendi o cabelo. Estou pronta e partindo para a luta. Não me subestime, eu tenho tudo o que preciso aqui comigo. Força, fé, saúde, coragem em Deus. Era o que eu ia contar a vocês de Marta e Maria.
Então, a gente tem que viver o lado material, temos que estar no mundo vivendo como os homens, curtindo, aprendendo, socializando, saindo, comprando as bolsas Michael Kors, mas não deixando, não ficando escrava, né, Silvinha? Não ficando escrava da matéria, sabendo assim, dentro de mim, isso aqui é temporário. E, ó, está doendo, é temporário. E, ó, o cara terminou comigo, é temporário. Olha, eu vou me casar, é temporário. Eu tive um filho, é temporário. Eu estou com um emprego bom, é temporário. E eu comprei uma casa nova, é temporário. Eu viajei, é temporário. Puxa, eu estou com uma fé na vida, eu estou com uma fé no amor, isso é permanente, isso é imortal. Então, todos os atributos divinos vão e voltam com a gente para o mundo espiritual e voltam para o mundo físico. A performance, entendeu? Essa capa que eu estou hoje, de Marisa, que escolhi assim, gordinha mesmo, sabe? Porque meu perispírito é bastante elegante. Mas eu escolhi ficar assim para poder, né, meu marido ficar sempre calmo, me deixar sair sozinha por aí. Então, mas essa performance é temporária. Na outra vida vai ser outra luta, mas a essência é a mesma. Por isso que a gente se reconhece. Vem gente, né, do Rio, de São Paulo, do Mato Grosso, o outro do México, o outro do Uruguai, como o Aldrin. Quando a gente chega aqui, a gente cruza o olhar, a gente se reconhece como espíritos. Parece que a conversa flui, parece que a simpatia é instantânea, a amizade é rápida. É porque isso é coisa velha, é macaco velho já. Não é uma amizade. E tem outras não, que você conhece a pessoa, leva um tempão para ter intimidade, vê de novo e diz, quem é? Quem... Sabe? Parece que pisa em ovos para falar. Outros não, você já beija, abraça, segura, joga para cima. É o espírito se reconhecendo. Então, a gente não vai se perder. Esse grupo aqui não vai se perder, porque a gente já registrou ele não só nessa convivência fraterna que a gente tem aqui no centro, que eu vou até abrir mais dias, porque a gente está se encontrando muito pouco, estou achando. Já vamos ter outra sala maior para a gente juntar mais galera. Mas nós estamos registrados no Facebook virtual, divino, lá do mundo espiritual. Esse que a gente tem na internet daqui da Terra é só para a gente não ficar, né, por fora do que está acontecendo lá em cima. Então, a gente tem que se tolerar. Se a gente não pode se amar instantaneamente, vamos nos suportar, nos tolerar, depois simpatizar, depois criar vínculos, depois criar uma amizade tão sólida que a gente pode viver com aquela pessoa como filho, mulher, mãe, pai, amante, amiga, entendeu? Então, esse amor que a gente vai cultivando, ele é tão fraterno que não importa que papel um ou outro tenha nas vidas. Quando a gente se reencontrar, a gente se identifica por esse amor universal que a gente vai cultivando. Então, eu agradeço muito a vocês este mês de muitas vibrações para esta casa, muitas saudades de todos aqueles que estão na internet nos assistindo, vão assistir de longe, mas que saibam que estamos aqui morrendo de saudades e que a gente possa vibrar tanto e ficar tão legal na companhia desses espíritos como a gente esteve há 13 anos atrás, super corajosos, assim, uma turminha de 30 pessoas que, da noite para o dia, resolvemos, não foi, Giza, fazer esse espetáculo, porque eu acho esse centro um espetáculo, é o melhor do mundo, né? O pessoal pensa que eu digo que é dos Estados Unidos. Mas não é, porque eu acho assim, nós somos um grupo tão amoroso, tão forte, mas toda casa que eu vou, eu também vejo gente amorosa, forte, sabe? Então, eu já vi que é uma coisa mesmo que vai contaminando. Obrigada a vocês, vão desculpando aí o improviso, né, como diz a menina. Mas é que eu fiquei tão emocionada essa semana, assim, pensando em tudo que, né, a gente vai ficando velho, vai ficando boba, né? Mas obrigada, viu? Obrigada mesmo.